Acelera aí apresenta Fala Aí, um papo sem filtro sobre gestão, empreendedorismo e comunicação. Bem-vindos ao Fala Aí, o podcast do Acelera Aí, feito para você que é empreendedor, empresário, que acompanha a revolução tecnológica que a gente vem provocando aqui no Brasil inteiro. O Acelera Aí é um produto único no mundo. A gente tem a missão de democratizar o acesso à comunicação de muita qualidade, com autoridade, de grandes nomes da comunicação, de grandes artistas. E agora, tenho um orgulho pessoal de estar também criando uma vertical dentro do Acelera Aí, focada no mundo esportivo, iniciando pelo mundo do vôlei. E hoje eu tenho uma convidada aqui muito especial, que é uma honra ter ela aqui do meu lado. A Denise, bem-vinda. Bem-vinda ao Acelera Aí, bem-vinda ao Fala Aí. Obrigada por essa oportunidade. Eu acho que para nós atletas ter essa oportunidade de estar mostrando o nosso trabalho, de estar representando o nosso esporte é muito importante. Eu estou torcendo muito para que dê muito certo, que dê esse valor mesmo que o Brasil precisa aprender, que é o valor do esporte. O valor do esporte e como vocês podem emprestar para uma marca que está em fase de crescimento, tudo que vocês construíram na carreira de vocês, né? É muito forte, porque a questão da disciplina, a questão da determinação, a questão da raça, são atributos que as marcas precisam trazer para a sua comunicação. E o brasileiro precisa aprender. Aqui fica o primeiro recado do nosso Fala Aí. O brasileiro precisa aprender. O mercado americano faz isso com uma excelência, né? Você costuma viajar bastante. Você vai para os Estados Unidos, é muito comum a comunicação de todos os tipos de empresa utilizarem os atletas americanos na sua comunicação. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente fica, às vezes, um pouquinho futebol, né? E os outros esportes ficam, de certa forma, abandonados. O que a gente quer aqui criar junto com vocês é mudar um pouquinho essa história e trazer todos esses atributos que vocês podem emprestar para as marcas do Brasil inteiro. Não, sem dúvida, e até mesmo esse lado de aprender a trabalhar em equipe, saber você fazer parte de conhecer várias pessoas. Então, no esporte, a gente tem, pelo menos no meu esporte, são 15 meninas mais 10 pessoas da comissão técnica, e você tem que saber respeitar, você tem que entender o espaço, até onde você pode ir e até onde você pode fazer uma comunicação com essa pessoa. Então, isso, eu falo que esporte e empresa é a mesma coisa. A mesma coisa. É a mesma coisa. E então, isso eu acho que tem tudo a ver a empresa trabalhar com atleta. Perfeito. A gente vai começar aqui o nosso papo, mas antes, assim, impossível, eu precisaria de 1 hora aqui para dar todos as suas conquistas, mas eu tenho que começar o nosso papo, Ade, com a conquista de ouro em Londres, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da emoção que é ganhar um ouro olímpico. Divide aqui com a gente. Olha, eu falo sempre isso, que até hoje a minha ficha não cai. Não cai. Você fala, eu estava esses dias fazendo um podcast, eu peguei a medalha, eu falei, nossa, eu sou campeã olímpica. É muito difícil para a gente, porque foram 4 anos trabalhando. É um ciclo de 4 anos, mas eu tinha 10 anos de voleibol. Então, eu estava com 21 anos quando eu fui para as Olimpíadas. Então, eu abri mão de muita coisa. Então, eu abri mão de família, eu abri mão de amigos, eu abri mão de vida social. Então, eu fiquei naquela coisa, naquela bolha focada. Então, para você chegar em alto nível, você tem que abrir mão de muita coisa. E você tem que ter essa consciência. Então, foram 4 anos trabalhando para chegar ali nas Olimpíadas, e nós chegamos como favoritos. Porém, nós tivemos umas quedas dentro desse ciclo. A gente perdeu muito para os Estados Unidos, se todo mundo lembra, quem acompanha vôlei lembra disso. Nós começamos a perdendo jogos dentro das Olimpíadas, que o Brasil nunca perdeu para a Coreia. A gente perdeu para a Coreia. Então, tinha uma questão emocional ali da seleção, né? Sim, sem dúvidas. A gente tem que... Quando as meninas ganham Pequim, é muito fácil. A gente fala que é fácil você chegar lá, mas o difícil mesmo é você manter. Você manter o foco, você manter os seus objetivos. Então, começa que um ano que a gente começa a ter muita mídia também, não
como hoje. A cobrança depois do Não título. como hoje, mas coisas que passam a chegar mais na gente através da mídia, críticas, a fama. A pressão do favoritismo, né? Então, a gente veio com Pequim com aquela coisa, nós somos os favoritos. Só que a gente viu que não, precisa trabalhar, precisa ralar e precisa deixar de fora tudo aquilo que tira o nosso foco. Então, a partir do momento, em 2012, em Londres, que a gente entende isso, a gente começou a ganhar. Então, quando a gente ganha, foi uma medalha pesada, porque em Pequim, em 2008, elas perderam 7. Em 2012, a gente não era o melhor da parte física, nós não éramos o time mais alto, não era o melhor time, mas a gente se fechou como grupo. Então, a gente fez uma equipe praticamente dentro das Olimpíadas. Isso que você falou agora, para mim, é bastante comum, né? Não leva no esporte coletivo uma medalha de ouro sem a equipe estar fechada, né? Não, impossível, né? Não adianta você achar que você vai fazer tudo sozinho. Não é só o Alan. O Alan vai precisar da Denise, a Denise vai precisar da Maria, a Maria vai precisar... Então, a gente tem que saber Essa isso. questão da equipe, Entendeu? né? Saber jogar em equipe. Saber jogar em equipe. Então, jogar e conviver, né? E é difícil. O tempo de quadra é o menor, né? Você imagine 15 mulheres juntas, TPM, ego. Então, quem é mais bonita, quem é mais isso, quem é mais famosa. Então, queira ou não, tem isso também no esporte. Lógico que então, o técnico tem um papel importantíssimo, que é para saber gerenciar tudo isso. A gente tem um comandante, que é o Zé Roberto, que soube lidar. E muitas vezes a gente ficava com raiva dele porque ele era mais duro. Só que ele queria o quê? O resultado. Então, a partir do momento que a gente entendeu que ele não estava contra, ele estava a favor, e a gente precisava ouvir, né? Não abaixar, a gente fala, em alguns momentos a gente fala abaixar a cabeça, né? E ouvir e fazer o que ele está pedindo. Então, se ele é nosso comandante, ele falar para a gente, debate 3 vezes a cabeça na parede, você vai ser campeão olímpica. E eu vou confiar no cara e vou fazer isso. Porque eu tenho certeza que o trabalho dele ele está ali, ele sabe. Então, esse é o respeito também. Não existe conforto na liderança. Isso aí. Eu falo muito isso nas mentorias que a gente faz para empresário. Empresário que, às vezes, ele é executivo de uma empresa, ele decide empreender. É desconforto o resto da vida. Porque não existe conforto quando você decide empreender, quando você decide liderar um time, liderar um processo, liderar uma empresa, seja o que for. Né? Porque você vai ter que tomar decisões duras e as pessoas, às vezes, não vão entender. Né? E eu acho que um pouco do que você está falando dessa união do time veio dessa liderança mais dura dele. Talvez se ele não tivesse feito isso, talvez tivesse dispersado o time. Sim, se cada uma for fazer o que vem da cabeça, da barata voa. Aí ele perde o comando, a gente perde o caminho, porque cada uma vai achar uma verdade. Uma coisa que eu acho muito próxima do esporte, no empreendedorismo, é quando o líder consegue tirar 120, 140, 150% do potencial do seu colaborador. E eu acho que o técnico no vôlei tem muito isso, né? Você tem seu potencial 100%. Agora, quando o técnico te ajuda, você vai entregar 120, 130. E dava para perceber naquela seleção que ele conseguiu extrair o máximo de todos vocês, né? Sim, e quando a gente estava desacreditado. Ver o jogo. É isso. Entendeu? Então, isso é quando começa vamos falar, uma empresa pequena que começa no mercado desacreditada. Só que ele vai lá, aos poucos, vai colocando um tijolinho. Quando vê, o cara tá gigante. Entendeu? E é isso, o esporte é isso. A gente, aos poucos, cada dia a gente coloca um tijolinho. Quando o dia que a gente achar tá bom, aí acabou o esporte. É isso aí. Aí aposenta e não tem mais. A gente nunca vai estar satisfeito. A gente sempre vai querer mais, vai querer correr atrás. Então, esse é o atleta. O atleta, ele ele passa do seu limite. E aí, para a gente só fechar esse capítulo aqui de todos esses seus títulos, então você me confirma que o ouro olímpico disparado, você tem mais de 4 títulos do GP, Copa do Mundo de vôlei, tem inúmeros, não dá nem para falar todos, mas o que mais mexeu contigo até hoje é o título olímpico. Não, sem dúvidas. Sem dúvida, né? O time olímpico, a gente fala que o título olímpico para um atleta é o ápice. É o que é a Copa do Mundo hoje no futebol, as Olimpíadas para a gente.
Sensacional. Então não tem nada acima das Olimpíadas. Ontem não, semana passada eu tive aqui com o Marcelo Negrão, da Federação de 92, e ele contou um caso muito, muito engraçado. Ele falou, cara, a gente estava no mesmo hotel que a seleção holandesa, tava eu e o Maurício, a gente entrou no elevador. Cara, os jogadores da Holanda, eles tinham que ficar arcados dentro do elevador, de tão altos que eles eram. A gente ficou pequenininho. A gente olhou um para a cara do outro assim e falou, cara, como é que a gente vai ganhar desses caras? Né? E é muito similar a história, né? É exatamente o que você está falando. A gente se uniu, todo mundo entregou mais do que podia, estava todo mundo muito focado. Sim. Ele até deu exemplo, hoje tem um recorte que eu não tinha reparado isso, que quando ele vai para o último saque do ponto da Olimpíada, ele dá uma porrada como se o jogo estivesse começando. E tava muito ganho aquele set, né? Tava com 10 pontos na frente. E ele comenta isso. Ele falou, cara, quando você entra na união mesmo do time, você não perde foco para nada. Toda jogada é jogada do título. E é importante as empresas entenderem isso. Quanto que a gente pode puxar isso do esporte para o negócio, né? E a gente fala assim, que nós tivemos 2 equipes em Londres. Uma equipe que chegou e nós saímos outra equipe. Aquele jogo da Rússia, que todo mundo fala que ninguém almoçou, todo mundo passou mal, tava todo mundo... Quem tinha problema de coração ou se curou ou não foi para o hospital. Porque foram 5, 6 match points. E a gente falava... a gente virava e falava, nós não vamos perder. A Sheila começou a ficar inspirada, era Gamova aqui, era Sheila ali, era não sei o quê. E aquela rivalidade, porque a gente tinha uma rivalidade, né? Rússia e Brasil. Então, a Rússia queria ganhar de qualquer maneira e a gente também. Elas eram as frias, aqui não davam bom dia, aqui não falavam com a gente. Isso quando se passa em empresa, é arrogância, né? De uma empresa, com um que está ali, chega o chefe chega, fala... Bom dia para todo mundo, fala com todo mundo. E isso a gente aprende. Essa educação a gente aprende com o esporte e a gente não tinha essa ligação com as russas. A gente se sentia muito mal. Porque às vezes a gente entrava a gente entrava ali no elevador, elas não davam oi, não davam bom dia para a gente. E a gente entrava com uma raiva de querer ganhar. Então, quando a gente ganhou aquele jogo, a gente fala, a gente não perde as Olimpíadas. Aquela virada foi histórica, né? Eu não lembro nenhum outro caso nem próximo de virar tantos match points assim. Não tem. Aquela no vôlei profissional, né? De alto nível, é quase impossível, né? Foi histórica. Tanto que quando a gente ganha, assim, vai todo mundo pro chão, assim, como um alívio. Um alívio pra gente. Sensacional. Agora, você falou de rivais mesmo são as cubanas, né? Já foi, né? Foi muito. Você chegou a pegar na sua geração? Não pegou, né? Eu não peguei. A pancadaria que era. Eu não peguei. Eu lembro que quando eu era da categoria de base, eu joguei um Pan-Americano e tinham todas essas jogadoras. Tinha Barros, tinha Mireia. Estavam no finalzinho. Só que, tipo, a gente era juvenil. Elas passaram um carro que a gente nem viu a cor da bola. Mas eu joguei contra a Mireia. Eu falo que eu dei um toco na Mireia. Muito bom. Mas a briga ali era feia. Nossa Não, ali era porrada. Ali você tinha medo. Muito bom. Vamos lá. A gente tem alguns quadros dentro do Fala Aí. Eu não te preparei porque a gente quer espontaneidade, tá? Fica à vontade para responder. O primeiro deles é Conta um Segredo Aí. O que a gente quer aqui? Conta alguma coisa que você vivenciou, pode ser na sua vida pessoal, pode ser no esporte, mas tem que ser inédito, não pode ter... Se eu der um Google, eu não posso encontrar a mesma história que você vai dividir aqui com a gente. Tem que ser inédito, um segredo, uma história... Algum aprendizado do esporte, alguma coisa que você fala, poxa, isso mexeu comigo, você viu para minha carreira inteira, mas eu nunca compartilhei. Olha, uma coisa que eu só não vou poder dar nomes. Sem problemas. Depois a gente descobre. O time ali é hacker. Ai, meu Deus. Quando eu tinha 15 anos, eu queria parar de jogar. Com 15? Com 15 anos. Eu estava no Osasco, eu era categoria de base, 15 para 16, isso mesmo, era categoria de base, e eu ouvi um técnico virar e falar assim, essa aí não vai ser jogadora. Pode levar, ela é grossa. Ela não vai ser jogadora. Olha isso. E aquilo me deu uma tristeza, que eu falei, não quero jogar, não sei o quê. Aí eu lembro que o Luiz Omar era meu técnico da categoria de base, ele virou para mim e falou, escuta aqui, você está no melhor projeto de Osasco. Você não vai sair.
Você vai segurar a onda, você vai treinar, você vai fazer e você vai ser jogadora. E aquilo, para mim, me motivou muito. Então, eu peguei aquela fala, você não vai ser jogadora. E eu peguei aquilo como incentivo para mim. Então, eu treinava sozinha. Eu tinha a Bia, que era a oposta, Sim. a magrela. Ela pegava, ela treinava, eu era muito magra. Ela me levava para casa dela. Ela me dava comida, porque ela achava que eu não comia direito, que eu tinha 60 quilos nesse corpo aqui. Hoje eu tenho 74, mas na época eu tinha 60 quilos. Com a mesma altura que você tem hoje. hoje. Com a mesma altura. Nossa. Então, ela me dava comida, ela treinava, ela falava, você vai ser jogadora. Olha que história. E aquilo foi me pegando, e eu fui indo. Aí eu tinha metas. Eu queria estar entre as 14 do Osasco, aí eu queria estar entre as 12, aí eu queria estar entre as 6, aí eu queria ser titular absoluta, eu queria ser ganhar a Superliga, e eu fui colocando meta pós-meta. E eu sempre lembro daquela pessoa falando para mim, você não vai ser jogadora. E eu provei para essa pessoa que não, você está errado, e eu fui jogadora. Sensacional. Com certeza ele vai escutar isso daqui. E fica uma resposta grandiosa. Sim, eu não precisei falar nada, fiquei triste. Eu trabalhei em silêncio. Entendeu? E aí eu colhi. Então, quando eu falo dessa medalha de Londres, eu lembro de tudo isso que eu passei. Eu falo que uma frase que eu sempre falo, divido aqui com o meu time, nosso ecossistema hoje tem quase 400 colaboradores. Uma coisa que eu sempre bato na tecla com eles é que a gente tem que aprender a apanhar. E quando você aprende a apanhar, quanto mais a vida bate, mais você cresce. Sim. Então, Sim. Mas tem que aprender a apanhar. E existem pessoas que não aprendem, tomam uma porrada que nem você tomou com 15 anos de idade e talvez não tivesse reagido. Então, parabéns por ter conseguido reagir bem à informação e transformado essa porrada que você tomou em energia para ser alguém. Para crescer. Talvez hoje, se fosse nos tempos atuais, eu não conseguiria. Eu desistiria. Porque a gente vê hoje a gente está com muito problema, não só no esporte, mas em geral, no mundo geral, que é o psicológico. Sim. As redes sociais, têm provocado um pouco disso. Que é você sair de uma faculdade e achar que você tem que ir para uma empresa já ganhando absurdo. Numa então, posição tudo isso tem atrapalhado. Então, talvez essa porrada que eu tenha tomado, se fosse hoje, eu não aguentaria. Eu vejo muito jovem perdendo muito tempo com a opinião nas redes sociais. É surreal. Hoje, isso que você passou de uma maneira mais fechada acontece de forma exponencial nas redes sociais. E conheço casos, tanto no mundo corporativo quanto no mundo esportivo, de pessoas que realmente não aguentam essa pressão das redes sociais. É surreal. Acho que é uma coisa que a nossa sociedade tem que aprender a lidar melhor com isso. Porque, ao mesmo tempo que as pessoas têm direito de dar opinião, você não pode se abalar com isso. Você tem que ter o seu foco, tem que ter a sua determinação e transformar uma crítica em construção. Mas muito legal. Uma super dica aqui para a nossa audiência de como lidar com esse tipo de crítica. Quando você é empreendedor, eu costumo falar bastante, a gente aqui quando a gente fez o Acelera Aí, cara, pessoas grandes no mercado falaram, isso daí não vai dar certo, esquece, nenhum artista vai acreditar nesse negócio. Se eu tivesse me abalado um segundo com os nãos que as pessoas falaram para mim, a gente não tinha feito no projeto. E olha o impacto que a gente tem provocado hoje, tanto nos nossos clientes, a equipe que a gente tem aqui. Porque o não nunca me abalou. O não você já tem. É isso. Agora você tem que fazer o contrário, você tem que tentar. Mas é uma questão, acho que da geração atual, saber lidar melhor tanto com a crítica como com o não. Sim. Fica esse recado aqui importante. Nosso próximo quadro é o Acelerei. O que é o Acelerei? O dia ali da tua carreira que você teve certeza que de hoje em diante tudo mudou. Nossa Senhora.
Osasco, né? Eu que fiquei 15 anos em Osasco, Não tem então problema. todas as minhas experiências... Você nasceu onde? Eu nasci em Minas. Aí, Eu sou Minas. de Governador Valadares. Terra boa. Eu sou de Governador Valadares, mas eu saí muito cedo para jogar vôlei. E eu cheguei com 13 anos aqui em São Paulo. Então, eu passei 15 anos no mesmo time. E, Mas então, me conta quando... o dia do Acelerei. 2007, Você sabe final, Osasco, Rio de Janeiro. E a gente estava... Eu era banco, e o Luiz Omar era o técnico, e tinha a Fernandinha, a levantadora. E a gente estava perdendo. O Luiz Omar olhou para mim e falou assim, vai. Eu falei, ai, meu Deus. Eu tinha 17 anos. Eu falei, ai, fui, né? Fui, Fernandinha, louca, a levantadora doida, né? Super corajosa. Começou a levantar para mim. Foram, se eu não me engano, 9 pontos de bloqueio, mas todos os que ela levantou para mim, eu ataquei, fiz ponto. E dali, no ano seguinte, eu assinei com o Osasco como titular. Então, ali eu falei, agora vai. E a Fernandinha não foi com você depois para Osasco, né? Eu não lembro para onde é. Eu lembro bem dela, mas eu não lembro. Ela estava em Osasco, Sim. depois ela foi embora. Aí eu fui encontrar com a Fernandinha de novo em Londres, que ela foi para Londres. Que legal. Que história boa. Não, demais. Ela acreditou em mim e eu só fui. Você tinha 17 anos. 17 anos. Uau. Você vê como que é, né? Fica aqui mais um recado, né? Às vezes é só se você ter a oportunidade. Sim. Mas você estava muito preparada para a oportunidade. Tem gente que fica esperando a oportunidade e não se prepara para ela. Sim. E quando chega... Você estava pronta para aproveitar essa oportunidade. Pelo que você me contou aqui, você estava sempre muito focada, treinava, cuidava do aspecto físico. Então, você aproveitou a oportunidade que surgiu na sua frente. Eu só estava esperando, eu só queria uma oportunidade. Como a mesma coisa na seleção. Eu fui 3 vezes melhor bloqueio e eu nunca fui convocada para a seleção. E aí, depois, com 19 para 20 anos, 19 para 20, o Zé me convocou. Eu fui a última a ser convocada e eu só estava esperando aquilo. Eu só estava esperando, e tanto que eu fiquei e fui para as Olimpíadas. A minha história com a seleção começou, a última convocação. Foi o último nome a juntar com as meninas. Sensacional. Sempre tem. Me conta uma coisa agora, pessoal. Jogo de seleção, hein? Dá aquele friozinho na barriga quando entra na quadra? Se não der... Sempre dá, né? Se não der, aposenta. Sempre dá, né? Tem que dar. Tem que dar. Aquelas borboletas. Até muitas vezes a gente perde até o primeiro set, né? Com aquela ansiedade toda. Mas se não entrar, você vê aquele ginásio, ainda mais se você joga aqui no Brasil, você vê aquele ginásio lotado, Maracanãzinho, Ibirapuera na época, lotado. Todo mundo, Brasil aqui. Nossa, você nem conseguia pensar. Quando eu jogava, tinha o levantador da minha geração, o apelido dele era Shigeru. Era um japonês. E ele, todo começo de jogo, as 5, 6 primeiras bolas, ele sempre punha para mim. Eu falava, cara, por que você faz isso? Sempre para mim as primeiras bolas. Ele falou, cara, porque todo mundo fica muito tenso. E você transforma a tensão do começo da partida em energia. Você já percebeu que você bate mais forte no começo do jogo? Eu falei, nunca tinha raciocinado assim. E ele tinha percebido isso. Então eu transformava aquela tensão, mas eu sempre ficava muito nervoso no começo de todos os jogos. Só que eu transformava aquilo em energia. E ele sacava isso e ele falava, não, todo começo de jogo, porque os outros... O braço amolece, não gira o braço direito, não pula direito. E você não, você está tenso, dá para perceber, mas você transformou a tensão em energia. O início de jogo, você saber como que o adversário vai se comportar, se você vai atacar, eles vão atacar de volta, ou se eles vão também esperar. Então, o começo de jogo é muito para você entender a estratégia que o outro lado vai usar, né? Muito bom. Mais um case. Vou fazer um aviso aqui para o nosso pessoal. O Fala Aí tem um investimento grande aqui na nossa estrutura, tanto do Acelera Aí quanto da Pulse, a nossa agência. E a gente pede para vocês que estão gostando desse conteúdo, é muito rico, a gente tem grandes histórias em todos os episódios do Fala Aí. E a forma que a gente pede para as pessoas contribuírem com esse movimento nosso é curtir, compartilhar, indicar para os amigos, seguir a gente lá no Acelera Aí, seguir a gente aqui no YouTube e marcar a gente lá no podcast no Spotify.
Então é a forma que retribui aqui toda essa infraestrutura, o tempo que os nossos artistas, os nossos atletas se dedicam a vir aqui gravar e compartilhar essa história. Eu costumo falar que o jeito mais fácil da gente aprender é escutar o aprendizado das outras pessoas, e é isso que a gente faz aqui no Fala Aí. Então contribua aqui curtindo bastante, compartilhando bastante, porque sempre tem um aprendizado nesse nosso papo aqui. Nosso próximo quadro é o Me Deu Inveja. O que é o Me Deu Inveja? Conta algo que algum atleta ou algum outro time, no caso, a gente sempre dos atores, né, a gente fala algum papel que ele gostaria de ter feito e não foi convidado. Só para te ajudar aqui, o Negrão, quando no episódio dele, falou, cara, me dava inveja ver o bloqueio da Itália. O time da Itália parecia um balé quando eles vinham no triplo ali, os três juntinhos. Então, algo que você presenciou no esporte, falou, cara, isso me deu inveja. Nossa, me dá inveja todas aquelas meninas acima de 1,94 m. É tudo tão mais fácil. Mas eu fiquei pequenininho perto de vocês. Nossa, eu tenho 1,87 m. Então, as meninas, queira ou não, alguns centímetros a mais faz muita diferença. Então, quando eu vejo a Thaísa com 1,96 m, aí você vê a Fabi com 1,94 m, aí tem agora a nova geração, todo mundo acima de quase... Tem a Luzia, que tem 2 metros quase. Então, 2 metros. Ela tem, se eu não me engano, tem 1,98, 1,90, alguma coisa assim. Nossa. Mas ela é muito alta, então não precisa nem saltar. Então, eu preciso fazer muito mais força para jogar, para pegar um bloqueio. Por mais que minha especialidade por mais que a minha especialidade seja o bloqueio, se eu tivesse 1,90 m, só colocaria o braço às vezes, assim, não precisava nem chegar de perna, só com o braço eu já bloqueava. Então, mas o bloqueio também tem a leitura do jogo. Tem, que facilita. É muito importante, não adianta. Que facilita. Eu vi grandalhão jogar no bloqueio e tomar finta toda hora, porque não tem leitura do jogo. Não tem, mas que nem eu, a Carol tá dando show aí, deu show na VNL, né? Na Itália também, então... Ela tem 1,84. Ela tem 1,84 e é gigante no bloqueio. E eu também tenho que compensar com a leitura, com a paciência. Agora as gigantes, não. Não precisa nem saltar para atacar. Já tá lá, já ataca por cima. É bonito demais. Nesse papo com o Negão, eu falei, cara, poucas pessoas percebiam, mas eu era observador, eu ficava olhando. Essa coisa do triplo da Itália era o central, que ele chamava o ponta para jogada. Era ele que era a união do bloqueio. Ele falou, cara, eu nunca tinha reparado isso. Aí depois ele me ligou à noite, foi ver alguns replays, e ele falou, cara, é isso mesmo, era o central que dava o tom. Eu falei, a leitura tem que ser do central ali. Sim, a gente fala que ali na frente quem comanda é a gente. Até mesmo essa coisa, na hora de abrir, às vezes a bola não tá no ideal para atacante, a gente sabe que vai largar, então é o central que comanda. Então a rede é nossa, é como o fundo é da líbero. Então o central tem um papel importantíssimo, fundamental. Isso aí. Então o teu me deu inveja, era alguns centímetros a mais. Sim, sem dúvida. Muito bom. Muito bom. Alguma seleção, só para complementar esse quadro, que você viu jogando com um adversário, que você viu algo diferente, que você fala, poxa, isso que essas meninas faziam era diferente. Tem alguma lembrança disso? A China. A China? China, nossa, a China é rápida ali, alta e rápida. Aqui a gente tem o Japão, que é baixo e muito rápido. A China tinha umas jogadas de velocidade que a gente falava, cara, era impressionante antigamente. Ela quicava de um lado, quicava para o outro, aí dava ataque, não tinha como... Elas são muito rápidas. Se você pegar a central, tem uma central lá que tem 2 metros. Ela já está lá em cima, antes da levantadora, está com a bola. Então, elas já está no ar. Não, é bonito de ver. É bonito. Boa. Isso eu nunca tinha reparado. Vou até anotar aqui. Quero ver a China. Pode ver. Você vai ver E antigamente tinha a Rui Rui. Sim. Então, ela fazia essa China, né? Que era a nossa China hoje, que a gente faz, ela que fazia. Então, ela pulava na frente da levantadora e caía atrás. E batia atrás. Então, o bloqueio vinha tudo para frente da levantadora e ela tacava sozinha. Boa. Mas a gente ganhava delas. Perdeu 2016, né? Isso aí. E faz parte, não dá para ganhar todas, é o que você falou. Não dá para ficar no topo o tempo todo. Nosso próximo quadro é uma boa do backstage. Me conta alguma história boa, engraçada, que eu tenho certeza que deve ter,
lá do backstage, lá da concentração, da época ali pré-Olimpíada. Fica à vontade para contar. Ontem, no episódio anterior, o Negrão sacaneou muito o Maurício. Vai ser bullying pelo resto da vida do Maurício. O que ele contou pra gente. Não, então, nossa, tem muitas histórias, imagina. assim. Pega uma boa. Mas uma boa... Ai, meu Deus. Deixa eu ver, é tanta, porque não, ainda mais no feminino, que a gente zoa com todo mundo. Eu imagino. E eu juntava com a Fabi, era eu e a Fabi. A gente ria, mas teve um episódio, Zé, não fique bravo comigo, Zé. Não, pelo amor de Deus. Ele não vai escutar, Zé. Por favor. A gente estava fazendo saque e passe. Tá. E a gente estava sacando normal e a gente tem os braços, que são os meninos que fazem o saque. E os meninos são muito fortes. E o Zé, ele tem uma mania de ficar passeando na quadra quando a gente está aquecendo. Então, quando a gente está aquecendo, a gente fica tenso. Assim, se a gente acertar o cara, a gente vai passar no RH. Então, tipo, não pode acertar o chefe. E ele foi na rede, voltou, encostou no poste e ficou olhando a gente sacando. E daí o Fábio, ele foi sacar. E eu, a Fabi aqui, só observando. O Fábio, ele sacou tão forte, mas ele tão forte, a quadra estava aqui, ele sacou para cá, pegou em cheio, Zé. Nossa. Em cheio na cabeça dele. A gente até brincava, de falar, também tamanho da cabeça. E ele estava do lado do poste ainda. Do lado do poste. Nossa. Tinha a rede inteira para pegar, não, pegou nele. Cara, a gente ria, a gente rolava no chão. A gente agora ferrou, a gente vai ser cortada, que não sei o quê. Só que a gente não conseguia, a gente colocava a bola na cara, não sei o quê. Porque ele ficava lembrando, depois de ver não, e acabou o treino. Acabou o treino. E a gente só falava pro Fábio, pega suas coisas, passa na RH que você já era, filho. Você caiu. Acabou. E a gente sacaneava. E quando pegava os técnicos, a gente sacaneava mais ainda. A gente falava, vale um champanhe para quem acertar o Paulinho ou o Zé. Porque os caras, meu, que a gente queria dar risada. E quando o Zé falava, o Zé ia demonstrar qualquer coisa, o Zé acertava. A gente falava, pelo amor de Deus. A gente tá aqui se matando, treinando. Ele na primeira ele já consegue fazer. Então, quando ele tomava bolada, a gente falava, bem feito. É revanche. Convidar o Zé também para participar aqui do nosso projeto. E algum lugar, dentro desse contexto ainda numa boa do backstage, alguma viagem com a seleção que você possa falar diferente do normal? Tem alguma lembrança disso? Porque vocês viajaram bastante, né? A seleção, principalmente no equivalente à liga, no feminino é o Grand Prix, né? Sim. Tem alguma viagem que você possa trazer alguma experiência aqui diferente pra gente? A gente teve algumas viagens para a Ásia. Isso. Mas teve uma que a gente foi para a China, que a gente voltava uns 3 quilos mais magra, né? Não tinha que comer, né? Não tinha. Não tinha. Ainda o Japão, eles ainda, né, eles são tão solícitos que eles levam, a gente tem fã que leva feijão, que eles fazem um arrozinho diferente, com ovo. Agora, a China, meu Deus, eu passei por isso. Eu fui o dia que eu vi um McDonald's em Xangai. Eu parei, comi e levei 3 lanches pro hotel. Eu falei, cara, vou garantir aqui. Eu não conseguia comer também. A comida deles tradicional. Então, e sem contar que é longe, são 36 horas de viagem, a gente num cansaço. E daí a gente chegou na cidade, não lembro qual que era a cidade, e a gente foi comer. Não, a comida tinha pato com cabeça. É isso. Aí tinha ali uma carne bonita. A gente foi comer, a carne estava gelada. E o Zé ficava bravo. Como que pode? Um campeonato internacional tem que ter comida para todo mundo. O máximo, uma carne, um macarrão, alguma coisa, tá pronto. Aí levou a gente pro McDonald's. Então, foi o que eu fiz. Foi pro McDonald's. E aí o preparador físico queria morrer, né? Mas não tinha. Ou era isso, ou era aquilo. Quando não comia nada, era pior. Então, as nossas viagens para a Ásia, a gente sempre sofreu muito. Coreia, muito. Já, não. Coreia, pelo amor de Deus. Também é difícil. É difícil. Comer. É difícil. Então, as nossas, quando acham, vocês vão viajar, vocês só viajam, pegam os melhores lugares, melhores hotéis, nada. As meninas, já conta a história que elas foram para Israel, tinha o anúncio não pode entrar com bomba.
Aí entrava, tinha barata andando. É desse nível, assim. Não é mamata igual futebol, não, por isso viu? Que eu te perguntei. Que tem cozinheiro, que tem... Não, a gente rala. Ninguém vê isso. Imagino. Que bom, boa história e bom aprendizado também. Eu passei por isso também na Coreia. Na Coreia, um caso inusitado, vou contar aqui uma boa do backstage meu. A gente estava com um grupo de empresários e a gente foi jantar num restaurante típico coreano. E tinha um ensopado deles e o cara chegou com um polvo vivo. E começou a cortar assim os tentáculos do polvo para cair, né, nesse ensopado que ficava no meio da mesa ali, borbulhando, quente. Só que a regra cortava e tinha que esperar um tempo para servir. Porque o povo estava vivo, cacete. E aí um dos brasileiros da turma não esperou, foi lá, pegou uma concha tal, queria mostrar que era bonzão, que ia comer o negócio lá. O tentáculo do polvo grudou dentro da garganta do cara. Ele parou de respirar. Teve que ir pro hospital. Foi um negócio assim... Hoje a gente ri dele, tira um puta de um sarro com ele. Mas foi uma história perigosa, né? E, tipo assim, tem que respeitar a culinária local, tem que respeitar a história, devia ter perguntado. Hoje, depois que eu vi aquilo, eu sempre pergunto, o que tem, pode, tá na hora de comer, tem que esperar. Na Coreia, a gente tem um episódio da Mari Strenbesch, que ela queria levar todos os cachorros. Porque tinha lá um mercadão e tinha tudo. Tinha tartaruga, tinha cachorro, e tudo vivo. O cara só fazia assim para a pessoa escolher. Ela queria levar os cachorros. Eu falei, tá, Mari, você vai comprar os cachorros, você vai deixar onde? Na rua. Aí os caras vão comer do mesmo jeito. Não tem como. É a cultura local. A cultura deles. Muito bom. Muito bom todos os ensinamentos, pessoal. O papo contigo hoje está me fazendo ter certeza que essa vertical vai ser muito positiva para todos os empresários que nos seguem, e fica aqui o registro novamente. Nós, como empresários, de apoiar o esporte, né, e aprender essas lições, esse aprendizado do esporte, trazer para o mundo corporativo, fazer comunicação com isso, levar isso para os nossos clientes. É certeza que o resultado vem, porque é muita coisa boa, né, que o esporte faz. O esporte é um exemplo. Sim. E a gente tem que aprender com isso. Antes da gente ir para o próximo quadro, Denise, eu queria que você me contasse um pouquinho do que você achou do Acelera Aí. Você teve a experiência de ter a diária de gravação, da gente explicar para você nosso propósito de valor. Eu queria agora escutar a tua visão sobre o nosso projeto. Eu achei demais. Aquele dia de fazer toda a produção, de fazer uma coisa diferente. Por mais que a gente já esteja... né, a gente dá muita entrevista, a gente tem que saber falar com o público, como falar. É diferente você estar ali nas câmeras, você está falando para alguém que está na mesma crescente que você. Então, aquilo era algo novo para mim e eu Acelera Aí a expectativa de crescer uma empresa usando a nossa imagem. Então, era uma coisa muito bacana. Eu fiquei muito feliz. Até brinquei que eu estava parecendo a Maju, né? Que legal! Muito bom! Estava parecendo a Maju dando o tempo, né? Sim. Mas foi muito bacana. Foi uma realidade que nós, atletas, nós não vivemos. Até triste, né? Porque eu acho que nossa imagem poderia ser explorada mais, ter mais patrocínios. A gente vê aí times fechando por falta de empresas querendo tá na frente. Então, a gente vê aí a briga sempre do Osasco para ter patrocínio, do Zé Roberto para ter patrocínio. Então, eu acho que as empresas têm que olhar com mais carinho para o esporte, porque dali sai muito aprendizado. Então, quando eu comecei a jogar, eu poderia ter sido várias coisas. Eu poderia estar estudando, hoje eu poderia estar trabalhando em outra coisa, eu poderia ter sido modelo, eu poderia ter andado em caminhos difíceis, caminhos ruins. Só que, eu escolhi o esporte para estar no caminho certo. E ali eu aprendi a ter resiliência, a paciência, a respeitar, a não desistir. Então, eu acho que o atleta tem muito a ver com empresas. Principalmente empresas que estão começando agora. Então, se você está começando, o que você precisa? Aprender a não desistir. Por mais que você seja uma empresa pequena, lá na frente você pode ser grande. Todas as empresas grandes hoje começaram pequenininhas. E é só que acreditaram.
E é isso que o atleta tem e pode linkar com as empresas. Então, Acelera aí, para mim, vai ser assim uma experiência maravilhosa para nós atletas continuar em evidência e Perfeito. ajudar as pequenas empresas. Eu vou acrescentar um ponto, Denise, se me permitir. O esporte tem um poder de criar comunidade. E as marcas de futuro, nessa linguagem moderna hoje, fragmentada da comunicação, que ela tem momento que você tem que estar na rede social, tem momento que você tem que estar num outdoor, tem momento que você tem que estar ali nas mídias tradicionais, na televisão. O que é comum em qualquer tipo de comunicação é a necessidade que a tua empresa tem que ter de criar comunidade, criar fãs. E nada mais poderoso. Tem duas coisas que são muito poderosas para você trazer fãs para o teu negócio. A música é poderosíssima para isso. E o esporte. Eu tive Bruce Dickinson, eu tive numa palestra no começo do ano, o vocalista, um dos integrantes do Iron Maiden, e ele me falou um negócio que ficou muito marcante. Ele falou, cara, a crise da música, dos DVDs, que acabou os discos e tudo, ele falou, as gravadoras quebraram. Muitas gravadoras quebraram. Sim. As bandas, nenhuma quebrou. Qual a diferença? Eu fiquei pensando, né? Falei, cara, qual a diferença da gravadora para a banda? Né? Teoricamente, o lado mais frágil seria a banda. Falou, as bandas não quebraram, nenhuma banda quebrou, porque elas têm fã. Sim. As gravadoras tinham só compradores. Compravam lá Cara, isso me marcou demais. Isso ficou muito na minha cabeça. Eu até depois fui estudar sobre isso. A Apple, as grandes marcas globais hoje, elas criaram esse senso de comunidade, né? Às vezes você troca, quem é cliente fiel da Apple, troca de celular sem saber o porquê. Mas porque é muito fã da marca. Sim. Apple. O status de você ter aquela coisa. E eu vejo dois grandes gatilhos muito importantes. O esporte e a música são atributos que podem ajudar a tua marca a ter fãs. Sim. Então, fica aqui o recado para o empreendedor. Utilizar mais o esporte. O esporte no Brasil precisa de apoio e é acessível. Né? Ainda mais nesse nosso formato que junto com vocês, a gente vai quebrar a barreira do custo de produção. Às vezes uma marca poderia até pensar, puxa, vou contratar a AD para fazer uma campanha, mas puta, eu não consigo pagar o custo de levar ela para o estúdio, pagar o maquiador, pagar o roteiro, pagar não sei o que, né? Às vezes não é nem o seu valor. Sim. Era o custo de produção de toda uma campanha que era inviável para a empresa. No Acelera aí, essa biblioteca está pronta. É só ir lá escolher e o cara lá a gente vai do pagar Natal... e vai pagar uma fraçãozinha, 1% desse custo. Sim. Então, não tem mais desculpa para as Pode empresas contratar. não utilizarem o esporte como plataforma de comunicação. Ainda mais agora, né? Mais do que vender, óbvio, eu sou empresário, estou aqui com o meu negócio. Mas, assim, utilizem o esporte como plataforma de comunicação. Está muito acessível. E a gente quer fazer desse modelo aqui com vocês crescer demais, porque eu tenho convicção. Para a tua empresa crescer, você tem que ter fã e nada melhor do que o esporte para trazer isso para o teu negócio. Não, e é muito louco, né? Você estava falando agora da música. Assistiu, né? Spotify? Sim, óbvio. Então, quem quebrou foi quem não se adaptou. É isso. Tem muita gente, muito empresário quando conhece o Serei, fala que a gente é o Spotify dos artistas, agora também dos atletas, né? De certa forma né? Porque a gente democratizou o acesso. Sim. A música era uma coisa que eu era colecionador e eu sofria, porque... Puxa, às vezes eu queria ter uma ou duas faixas de música de um CD inteiro, não tinha dinheiro para comprar o CD, e aí ficava naquela coisa. O Spotify democratizou, né? Tem um acervo de todas as músicas lá que você pode... O que a gente está fazendo, de certa forma, é o que o Spotify fez. Sim. Através da tecnologia. Mas fica aqui o recado. As empresas precisam aprender a usar o esporte como uma plataforma de comunicação. Não é agora é a Olimpíada, é óbvio usar vocês no ciclo olímpico. É até burro uma empresa não fazer uma campanha com... atletas olímpicos que ganharam medalha de ouro. É uma burrice a tua marca não usar. Mas a gente não está falando só disso. Eu estou falando de usar como plataforma de comunicação, que ela pode estar lá num ano... As empresas que vencem são as empresas que comunicam com consistência. Se você olhar um calendário anual, tem os períodos que você deveria usar o esporte. Então, aqui fica um recado mais duro. Dificilmente eu falo de uma maneira mais dura assim com a nossa audiência, mas fica um recado aqui. Por dois motivos. Um, a gente precisa apoiar o esporte. Dois, é inteligente para o teu negócio usar o esporte para trazer fãs para a tua marca. Sim. Agora sim, eu faço a
passo uma bola para você. Agora que a gente discutiu um pouquinho a plataforma, eu deixo você perguntar o que você quiser sobre o Acelera aí para mim. A minha pergunta, deixa eu pensar, elaborar bem ela. Ai, meu Deus. Já que você está falando que as empresas precisam acreditar no esporte, eu queria que você explicasse para mim o que o Acelera aí enxerga no atleta para uma empresa de pequeno porte. Perfeito. São 2 fatores, né? O mundo hoje, eu vou falar a parte técnica primeiro, que é independente do atleta, e na sequência eu acrescento o atleta, tá? A gente vive, Ade, um mundo onde a necessidade de busca de atenção é muito importante, né? A comunicação no passado, você tinha certeza, eu passei todas as gerações da comunicação, a época que a gente fazia um comercial na novela e eu falava com 80% da população. Eu tinha certeza que à noite eu ia ter 80% dos brasileiros assistindo aquele conteúdo, que se eu fizesse um comercial ali naquele momento, eu ia conseguir passar a mensagem que eu queria para todo mundo ao mesmo tempo. Isso tem muito tempo que já não é assim, e a democratização do acesso ao celular, à internet, à rede de dados, a gente vive um momento onde é muito difícil nós, no dia a dia, estarmos 100% concentrados em algum lugar. Concorda? É muito raro. Então, geralmente, você pode estar ali com a TV ligada, você vai estar olhando a tela do seu computador, você vai estar com o celular aqui, você pode estar escutando um podcast ali. É surreal, mas as pessoas estão assim. O que fragmenta a atenção. Neste mundo de fragmentação da atenção, você precisa, quando você vai comunicar o teu negócio, você precisa ter algo que chame muita atenção. E aqui que está o ponto do Acelera aí. Em 30 anos de carreira de publicidade, isso não é uma tese, isso é um fato. Sempre que eu tive a chance, orçamento, né, verba dos meus clientes, para a gente utilizar um grande nome, o resultado foi muito superior ao quando eu não tinha verba. Comunicação, eu falo sempre, você tem que fazer. Agora, se você tem a chance de fazer com uma grande estrela, vai chamar mais atenção. Sempre foi desse jeito. Hoje, eu considero quase que fundamental, porque nessa fragmentação de tantas coisas, o nosso mundo hoje é esse movimento, né? Você passa. O que te faz parar? Né? Então, eu estou lá, tem uma pizzaria, estou vendo ali. Aí, a pizzaria, com uma atleta olímpica, com a Denise, eu vou parar um pouco mais. Isso muda a história da tua marca. Então, o segredo da comunicação hoje é como você chamar mais a atenção. Isso a gente entrega hoje com o Acelerei. O que minha tese com vocês do esporte? Os atores, os grandes atores, eles têm uma história muito forte de aproximação. Né? Um dos nomes que vai muito bem aqui com a gente é o Murilo Benício. Adoro ele. E ele sempre foi um grande ator da Globo. Sempre foi um ator, também fez muitas campanhas publicitárias. Mas ele nunca foi tão próximo do público dele quanto agora. Porque, poxa, mais do que seu Murilo Benício, que é um super ator, ele foi o Tufão. Foi um dos principais personagens de novela. Quando eu dou a chance de trazer esse ator para uma campanha, para a proximidade de uma campanha, a gente está pegando essa tese da fragmentação e resolvendo ela, porque entrou ali. Então, é a proximidade. Isso todos os atores da nossa plataforma entregam. Os atletas, que é a nossa vertical atual, já entra numa outra entrega, que vai chamar atenção tanto quanto o grande ator, mas além da proximidade, no meu ponto de vista, os atletas entregam essa questão da vitória, da determinação, da superação, porque a história de vocês é atrelada a isso. E isso é muito importante para uma marca jovem, uma marca que está numa fase de crescimento. E credibilidade, né? E a credibilidade. Uhum. Então, por isso que eu gosto, e eu falo que, e é a nossa missão como empresa, quando eu olhar para um ano de calendário de uma marca, poxa, eu estou ali numa Black Friday, eu tenho um Rodrigo Faro que é mais promocional. Então, a marca faz a Black Friday, que é um momento super promocional do teu negócio. Mas será que no Dia das Mães, pegar uma campanha, fazer uma campanha com todas as meninas ali que criaram histórias de superação incrível e fazer uma campanha com vocês, não vai ficar muito bonito, não vai ficar muito legal? E a gente está fazendo, aí a nossa missão com vocês
É quando olhar para um calendário anual, eu ter todas as opções para uma marca ser construída de forma acessível. Porque no passado, se fosse pensar isso, não tem condições. Só, como a gente falou, só o custo de produção inviabilizaria uma ideia como essa. Poxa, eu vou ter na Black Friday um ator, vou ter na minha campanha de começo de ano, que eu estou falando, que é a superação para um ano novo com os atletas. Não, agora é possível, a gente consegue ter esse calendário todo. Então, essa é a nossa tese. Como eu te falei, e sou muito franco aqui com a nossa audiência, a gente precisa apoiar. Porque a campanha é natural para as marcas fazerem campanha com os grandes atores. Sim. Esse modelo já está estabelecido no mercado. Com os atletas, a gente precisa estabelecer. Né? De uma forma rotineira, não numa forma de oportunidade. Foi campeão lá, foi campeão. Legal, você deve ter recebido N propostas logo depois da Olimpíada. Sim. Mas e a rotina? Tem que acontecer de forma natural e sempre. Obviamente, nos picos, nos ciclos olímpicos, vai ter uma exposição maior. Mas por que não acontece sempre? A missão da Acelera aí é ajudar para que isso aconteça sempre. Te respondi? Sim. Que bom. A gente vai chegar aqui para a nossa retinha final. A gente tem agora um quadro que a gente chama Indica Aí. Fica à vontade para indicar. Se você não tiver nenhuma indicação, fica tranquilo, porque depois a gente faz uns recortes. O primeiro, indica aí um livro que você quer indicar para nossa audiência. Violetas na Janela. Violetas na Janela. De quem é? É Zíbia Gasparetto. Isso aí. Eu lembrei do nome. Minha mãe é acho super fã acho que é Zíbia mesmo. Acho que é. Deve ser porque esse livro eu lembrei dele quando você falou. É lindo. Eu estava querendo lembrar onde. Foi na casa da minha mãe, com certeza. Ela é espírita? Espírita kardecista. Meu nome é por causa de Allan Kardec. Ah, é? Olha! Ela é kardecista. Muito legal a indicação. Ele já reencarnou, viu? Ela fala isso. Ele já deve ter uns 15 anos. Ele vai virar um programa espírita agora. Ela me conta isso. Eu acredito muito, eu sou também. Meu pai que era católico, eu navego bem nas duas religiões. Acredito nas duas. Sim. Acho que é um complemento. Um filme ou um seriado? Um filme. Pode ser 2? Pode. Um filme, A Cabana. A Cabana, sensacional. Pra mim é sensacional. Você gostou mais do filme ou do livro? Os dois. Os dois. Eu gostei mais do livro. Mas o filme não é tão completo, né? Mas você tem uma noçãozinha, assim. Sim. Então, mas para mim, esse filme é maravilhoso. Quando eu acho que o ser humano, ele tem que cuidar desse lado espiritual. Então, quando ele tá... principalmente a gente, né? Quando a gente estava ali em Londres, a gente... Não sei se você sabe, tem uma história do vestiário, na qual a gente tinha perdido para a Coreia, e eu peguei meu telefone, eu vi o vestiário preto, aquela nuvem, assim, aquela energia tão escura, que eu falei, Senhor, o que eu faço, né? Aí veio na minha cabeça a Fabiola. A Fabiola, para quem não sabe, ela é levantadora e ela é pastora. Né? Fora jogadora, ela é pastora. E ela sempre tinha uma palavra para gente. Eu catei o telefone, né? Naquele momento, falei, Fabiola, nunca vi o vestiário dessa maneira. Todo mundo chorando, numa energia surreal. Aí ela falava para mim, Adê, fica em paz. Cara, vocês são as atuais campeãs. Vocês têm a força de vocês. Confia em Deus. E daí, naquele momento, quando ela desligou o telefone, eu peguei minha caixinha de som, fui lá e coloquei a música Ressuscita-me, de Aline Barros. Remove as minhas pedras. Então, tipo, aí todo mundo começou a chorar mais ainda. Aí tem cena, eu e a Thaís, pelada lá, tomando banho, se abraçando, assim. Todo mundo, dando força uma para a outra. E daquele momento em diante, a gente prometeu que a gente ia se reunir todos os dias, agradecer a Deus por, independente se a gente perdesse ou se a gente ganhasse, e a gente ia ficar juntas. E então a gente dá esse depoimento para todo mundo, tanto que a gente tem um videozinho que todas falam desse momento nosso. E então eu falo que quando você está num caminho e às vezes você não sabe, você quer ter alguma resposta, você quer pedir alguma coisa, a gente fala, pede, deixa, só faz a tua parte e tenha fé.
Tenha fé que eu acho que todo ser humano ele tem que ter esse ladinho. Então, para mim, a cabana mostra muito isso. Que quando você está na escuridão, vão ajudar, vai ajudar. Só que você falou para mim que indicar 2. Cabana e... Aquele, eu não vou lembrar o nome, último jogo da NBA. O do que conta a história do a última dança dança do Michael Jordan. Dance. Sensacional. Maravilhoso. Sensacional. Então, eu acho que eu vi numa fase que eu estava recuperando do meu ombro, que eu lesionei meu ombro. E então eu estava naquela, será que eu vou voltar a jogar? Será que eu não vou voltar? Então eu vi nessa época e para mim me ajudou tanto. Os caras, eles eram os reis, passaram de amados a odiados e eles foram lá para buscar a redenção deles. Para mostrar para o país dele, que é um país que dá tanto valor, né, que a gente já falou no início, para o esporte, que eles continuavam amando o esporte. Isso, para mim, foi surreal. Muito bom, 2 dicas incríveis. Um perfil do Instagram que você quer indicar para a nossa audiência? O meu. Perfeito. Eu adoro isso, porque se você não gostar do seu, ferrou, né? Não, daí danou-se. Um segundo perfil que você gosta de seguir? Um segundo perfil que eu gosto de seguir... Caramba! É que eu sigo tantos. Eu imagino. Vou voltar. Vou colocar você, vai. Acelera aí. Pronto. A Denise acelera aí. Pronto. Acelera aí.com.br e o @acelera aí. E você tem algum podcast pra gente encerrar as dicas que você tem costume de escutar sempre, de assistir? Não. Podcast é um negócio que eu tenho... Eu também não tinha o hábito. Aí que a gente começou a fazer aqui. É muito legal essa troca, porque as pessoas começam a fazer perguntas e tal. E hoje é uma fonte de conhecimento. Porque as pessoas acham que a informação não é só informação, é conhecimento, né? E eu tenho escutado vários. Eu uso muito o Instagram para isso, né? Então, tem dias que eu abro para perguntas, eu faço vídeos mostrando a minha rotina, porque muita gente se interessa, porque a gente está muito distante das pessoas. Então, as pessoas acham que a gente só está ali dentro de quadra. Não, a gente tem que nem... Para eu chegar aqui, eu passei por um pilates, eu passei por uma academia, almocei correndo, vim para cá. Então, eu tenho uma rotina que eu preciso seguir. As pessoas se interessam por isso. Que eu tenho uma lesão no joelho, que eu preciso tratar, o que eu faço. Então, a galera se interessa. Sim. E nós, atletas, às vezes, nós somos muito distantes das pessoas. As pessoas veem a gente no jogo. E o exemplo arrasta, né? O exemplo que vocês sempre trazem. Sensacional. Muito obrigado pelo seu tempo. A gente está construindo juntos essa vertical do esportes. Então, vocês que são os primeiros, vocês vão sofrer um pouco mais. A gente fala que, assim como o Rodrigo Faro, o Cauã, a Jojo Todinho, que foram os primeiros atores a entrar no Acelera aí, eles passaram os primeiros perrengues, a gente vai passar juntos, mas a gente vai deixar um legado. Eu tenho certeza que daqui a um tempo a gente vai voltar aqui, gravar esse episódio e vai contar para o público o quanto que a gente está transformando aí de histórias com tudo que vocês já construíram no esporte. Essa é a minha meta. Eu agradeço demais essa oportunidade. Eu agradeço demais. A gente tem que trabalhar com metas. E talvez hoje não seja uma coisa tão grande para a Denísia, mas talvez para as meninas que estão chegando agora, elas vão aproveitar mais. Como na Olimpíada, se você for pegar Atenas, se for lá para trás, Barcelona, elas sofriam mais. Hoje eu estava até conversando com o meu preparador físico, eu falo, se eu tivesse a tecnologia, os profissionais que eu tenho hoje, lá atrás, na minha categoria de base, eu teria uma carreira sem dor, sem lesão. E é isso que os jovens que estão chegando agora têm que entender. Então, hoje, a Denísia está começando com a Acelera aí, mas talvez ela seja uma porta para as outras meninas que estão chegando, porque já vai ter uma credibilidade das empresas e vai ser muito mais fácil para essa galera do esporte jovem que está chegando agora. Sensacional. Tem uma lembrancinha simples. Eu adoro presente. Sua participação. Obrigada. O pessoal é curioso, ele vai querer saber o que você ganhou. Aí eu vou abrir aqui, deixa eu ver.
Nossa, eu ia pedir isso aqui. Juro? Eu juro que eu já tava olhando o tamanho da minha bolsa ali, se cabia. Pode levar. Se cabia dentro, mano. Eu tava louca. Eu falei, ai, Pra gente, você eu preciso. guardar. Eu falei, fazer vários videozinhos tomando aqui, ó. E aí, já acelerou? Já acordou acelerado hoje? Aqui fica uma dica, tá? Eu vou dar uma dica ao vivo aqui. Os artistas que mais performam no Acelera aí, a gente não obriga, né? Não tem nenhuma obrigação de ficar divulgando. Mas se você colocar isso dentro do contexto do seu feed, lá, pessoal, que tal vocês venderem mais agora no Dia dos Pais com uma campanha comigo? Se você faz isso de forma natural e tem os atores que fazem isso, a performance aumenta muito. Então fica essa dica isso aí. aí pode deixar que eu vou usar bastante. Isso aqui eu adoro Esse um troféu cafezinho. você não tinha na sua lista. Não. Agora já zerei a Pronto. minha galeria de Tem mais troféu. um. E vou ler. Todos somos uma marca. Esse livro é do nosso conselheiro aqui, o Alfredo Soares. E ele é do G4 lá, Educação. E tem um capítulo que esse livro é incrível, ele conversou com mais de 100 especialistas. Fala muito desse mundo moderno nosso. Você acabou de falar, né? Quando você tem que compartilhar o que você faz. Você é uma marca, Denise, hoje. Sim. Você tem que entender que todos nós somos uma marca. Esse livro é incrível, recomendo mesmo a leitura e conta um pouco da história da Acelera aí. Tem um capítulo da Acelera aí no livro. Então, por isso que a gente dá de presente aqui para a nossa turma. Vou adorar que eu tô numa fase agora de crescimento, né? Aquela coisa, pós-carreira, tá chegando, o que eu vou fazer? Então eu tô aprendendo. Com a gente. Eu tô aprendendo Conta agora. com a gente, conta com o nosso ecossistema. Gostei muito do papo. A gente vai estar mais próximo aí. Eu adorei, eu só tenho a agradecer e eu vou estar na torcida para que dê certo. Já deu. Já deu. Vamos só agora ver a velocidade que vai levar. Isso aí. Mas já deu certo. Obrigado. Não, obrigada a você. Valeu.